E meio a temperatura, Dirce Becker-Delvin, bom dia. Bom dia, Nicolas. Dirce. Oi, Paulo Rogério. Bom dia, Josué, que cuida da técnica. Bom dia para você que está nos acompanhando. Ele cuida da técnica? Ele cuida da técnica, ele é responsável pelo que deve sair no ar e pelo que não deve, né? As conversas de intervalo que sempre são bem e muito interessantes. Pois há quem diga que ter um filho com deficiência é uma benção. O jornalista Luiz Fernando Viana discorda. Se fosse mesmo um presente, antes de receber, ele diria: "Ah, não precisava." Ele é autor do livro Meu Menino Vadio, da editora Intrínseca, lançado em 2017. O livro é uma espécie de diário de pai e filho do ponto de vista do autismo. Ele é pai do Henrique, hoje um adolescente, e fala de medos, equívocos e inseguranças. Fala da carga pesada e olhares enviesados com os quais é obrigado a lidar, diz ele, desde que recebeu, entre aspas, o rótulo de pai de autista. Então ele diz: pai de autista sofre um bocado, no entanto, ama demais também. Em silêncio, gritando ou escrevendo, ofereço minha dor e meu amor para os que estão de braços abertos para aceitar meu filho. Na obra ele fala muito do quanto a sociedade, de um modo geral, está despreparada para acolher as diferenças, as deficiências. Num outro trecho da obra ele fala: o fato de um pai desejar que o filho não tivesse transtorno e até sonhar com a cura, não quer dizer que ele não ame o filho. Lidar com o autismo é extremamente cansativo. E o amor também cansa. O texto pode parecer chocante, mas muito verdadeiro e honesto. Diante dos olhares de estranhos, diz ele, de quem vê nossos filhos como mal educados, temos reações variadas. Muitas vezes nós ignoramos, a gente dá um sorriso amarelo, faz uma cara feia. Tudo depende do humor. Ao menos comigo é assim e não deve ser muito diferente com os outros que passam por isso. Eu li esse livro durante essa semana porque ontem à noite estive em Arroio do Meio, junto com o Nando Rosa, músico da banda Rosas, e o Diogo Malman, que é o guitarrista da banda. Nós estivemos na escola São Caetano, onde nós falamos com pais de crianças com autismo, com familiares. Quem teve a iniciativa de nos chamar para essa palestra show foi a ONG Coração Azul. Ela foi criada recentemente lá em Arroio do Meio para acolher famílias que possam compartilhar suas angústias, seus receios, seus avanços e suas conquistas. Então, quero registrar a importância desses grupos, dessas organizações que se unem para fazer esses trabalhos, as mais diversas situações e contextos, porque a gente bem sabe que todo o sofrimento, toda a dificuldade e também toda a alegria, todas as conquistas, quando elas são compartilhadas, elas são mais fáceis ou elas são maiores, quando eu falo, então, de alegria e de conquistas. Eu acredito que a ajuda do outro, o olhar do outro, a companhia, como ela é importante para a gente enfrentar desafios, para a gente falar dos nossos receios e para, eu diria, também celebrar avanços, porque quando um grupo se organiza, também consegue ir atrás de direitos, de conquistas e de melhorias. A ONG é o Coração Azul, lá de Arroio do Meio. Dirce, nessa questão, uma das situações que mais dói para quem tem qualquer familiar com uma situação semelhante, não precisa ser especificamente o autismo, né? Qualquer situação que seja diferente do que nós consideramos normais, né? É o preconceito do outro. É o preconceito de quem passa, de quem chega, de quem olha. Isso é o que mais dói no familiar ou até mesmo na pessoa. Nós temos que nos acostumar.
Não tem por que todo mundo ser igual como nós achamos que teriam que ser normais, né? Na Porque verdade, nós nem somos, né? Acho que o conceito de normalidade é muito... pobreza do ser humano, né? O Freud dizia de perto, ninguém é normal e cada um é tão único. Acho muito importante tua fala. E essa semana, enquanto eu pensava sobre isso, na verdade, da semana passada para cá, eu lembrei muito da minha mãe, Paulo. Muitas vezes, talvez, eu não havia compreendido a inquietude dela por eu ter estrabismo. Na comunidade onde eu cresci, havia 2 crianças com Sim. estrabismo. Eu era uma delas. E naquele tempo não existiam esses grupos de apoio, muito menos qualquer atividade social de esclarecimento ou de inclusão social. E como teria sido mais acolhedor, talvez para minha mãe, para outra mãe também, que se pudesse falar sobre isso, justamente pelo preconceito. Quando a gente chegava num lugar, a gente via as pessoas olhando enviesado, às vezes não queriam perguntar, ou até dizendo, quero ver a menina que tem os olhos tortos, né? Isso vale para todas as situações. Eu acho bem importante a gente pensar sobre isso. E mais importante do que olhar enviesado é poder, então, falar num grupo, falar numa comunidade, poder pensar sobre isso. Que à medida que a gente pensa, a gente pode evoluir como ser humano, né? Deveria. É um exercício de empatia e também de humanidade, não só na questão do autismo, que tem aumentado nos Estados Unidos, já representa 10% dos nascimentos, mas, por exemplo, a nossa ouvinte, a Elita Nunes, que cita o próprio fato de ser canhoto, que já há muito tempo era algo que era que era obrigado a que a pessoa daqui a pouco não fosse, forçada a escrita, por exemplo, com a mão direita. E o Eduardo Bedel, não sei se tu conhece, Dirce, ele está te parabenizando pela cidadania luxemburguesa. Opa. Ontem nós conseguimos. Muito obrigada, Eduardo, e foi grande mérito dele. Marido Agora da eu tenho Dirce. cidadania também. Luxemburgo é aquele país pequenininho? Sim. Mas é grande potencialmente. Isso. Não, Sem popularmente, Com populacionalmente licença, falando. vocês falam com uma pessoa luxemburguesa. Gratidão, meu pai, que é Borchardt, sobrenome que nos rendeu, então, a cidadania. Legal. Muito bom. Valeu, Dirce. Bom dia, bom dia.